Olá, pessoal. E nessa manhã, então, nos deparamos com o tão aguardado edital da Polícia Civil do Distrito Federal. Talvez o maior concurso do ano de 2020, do conturbado ano de 2020, juntamente com o concurso da Polícia Civil do Paraná. Então, o edital de escrivão já havia sido publicado um tempo atrás e estávamos aguardando esse edital de agente que vem com muito mais vagas do que que o de escrivão, como foi também no concurso de 2013 e 2014. Então, aqui vou traçar algumas considerações sobre esse edital que eu li agora nas primeiras horas do dia. Então, destaquei alguns pontos que eu reputo relevantes para estarmos discutindo e também dar algumas diretrizes para você que está estudando. Eu sou Felipe Orsi, para quem não me conhece, sou delegado de polícia aqui em Santa Catarina, mas fui agente de polícia no Distrito Federal, aprovado no último concurso. Então, vou passar algumas impressões que eu tive com relação a esse edital recém-publicado. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer para vocês que eu lembro muito bem quando foi publicado o edital passado. Eu estava trabalhando no escritório de advocacia e saiu o edital lá da PCDF 2013. E eu estudava para delegado já e lendo o edital e um subsídio bastante atrativo para aquela época, inclusive hoje ainda é muito atrativo com relação a outros cargos de agente, Brasil afora. Então me chamou a atenção isso, não conhecia Brasília, não conhecia o Distrito Federal, mas contatei alguns amigos ali que se interessaram em ir também, e todos passaram, né? Felizmente todos os meus amigos ali que estudavam comigo passaram, e então fomos conhecer o Distrito Federal e Brasília, e de cara foi uma surpresa muito grande. A capital federal é um lugar espetacular, um lugar fantástico para morar, uma estrutura muito boa, e por mais que tu possa ser lotado em um lugar mais distante do plano piloto, você pode morar muito bem no plano piloto ou pode morar em Águas Claras também, que tem uma estrutura muito bacana para quem mora mais pro lado de Águas Claras. Então, gostei muito da organização do local, a mobilidade urbana é fantástica com relação a outras capitais. Essa foi a impressão que eu tive. Todos que estavam comigo lá, conhecendo o Distrito Federal pela primeira vez, gostaram muito. E eu digo isso por conta de que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo possam não conhecer Brasília. Então, eu recomendo. Eu acho que todos que forem morar lá vão gostar muito, né? Claro que cada um tem as suas individualidades, as suas questões familiares, mas eu gostei muito de morar lá e da estrutura da Polícia Civil também, que isso é conhecido de todos, que a estrutura da PCDF é uma das melhores do Brasil. Então, com relação ao edital, Banca CESP, todos já esperavam, né? Subsídio atual é 8.698,78. Aí tem mais uma questão de alimentação, então chega a 9 mil e alguma coisa, e líquido vai dar em torno de 7 mil e alguma coisa para a terceira classe de agente de polícia. O aluguel lá vocês conseguem uma kitnet por volta em torno de mil e poucos reais, então é uma informação importante, 1.000, 1.200, enfim, era o que o pessoal costumava pagar na época. Eu acredito que os preços não subiram muito de lá para cá, né? Eu deixei de ser agente de polícia em 2017, mas eu acho que os preços não mudaram. Então, mais uma informação referente à questão de aluguel lá. Isso falando morando no plano piloto, né? Morando na parte mais central, que é a parte mais valorizada de Brasília. Bom, com relação ao edital, então, vagas diretas. Então, 450 vagas para ampla concorrência, 30 vagas para portador de necessidades especiais, para portador de deficiência e 120 vagas para afrodescendentes. Além disso, há um cadastro de reserva com 900 vagas para ampla, 600 PCD e 240 afro. Fases do concurso. Então, concurso policial, como vocês sabem, são muitas fases. Então tem a prova objetiva, que é eliminatória e classificatória, por óbvio, discursiva. A discursiva é sobre tema atualidades valendo 30 pontos. Então, só para vocês fazerem um paralelo, a prova objetiva vale 120 pontos. É aquele modelo CESP padrão certo e errado, 120 pontos, sendo 50 conhecimentos básicos e 70 conhecimentos específicos. 120 pontos, e a prova discursiva 30 pontos, velando sobre o tema atualidades, então. 30 linhas. Então essa é a disposição da prova discursiva. Serão corrigidas para a prova discursiva 2.700 provas de ampla concorrência, 180 PCD, 720 afro. Beleza, essas são as provas objetivas discursivas. Agora, a seguir, temos exames médicos e também a apresentação daquele monte de exames que normalmente os concursos pedem, e nesse aqui não é diferente.
atentar para todos os detalhes formais da apresentação de exames, porque muita gente teve problema por algum descuido, algum detalhe que o edital cobrou e a pessoa acabou não levando. Alguns pontos a CESP permitiu que o candidato apresentasse novo exame, que foi o meu caso, inclusive eu dei uma mancada lá em alguma situação que eu nem me recordo qual era, mas eu tive que apresentar um novo exame complementar, mas para algumas pessoas não foi possível, então tiveram que judicializar, então tem muita atenção na questão dos exames médicos, mas claro, isso vocês vão ver posteriormente. Prova de capacidade física, a prova da PCDF é bem exigente, especialmente eu chamo a atenção para o exercício chamado meio sugado. O meio sugado reprovou bastante gente na época, eles cobram muito execução, então a pessoa, além de ser um exame que exige um pouco mais da capacidade cardiorrespiratória do candidato, a banca estava cobrando a execução quase perfeita, então é bom marcar bem os movimentos para não perder nenhuma repetição e não se complicar no tempo. Mas também isso vocês vão ver posteriormente. Só estou dando essa dica para vocês guardarem futuramente e usar para a hora do treinamento ser uma execução da forma mais perfeita possível para não perder pontos em vão. Depois tem ali a avaliação psicológica, também padrão de carreiras policiais e, por fim, sindicância da vida pregressa. Professor, mas eu tenho um TC lá de 10 anos atrás, lá que eu briguei na escola, tal, não sei o quê. Gente, esse tipo de situação dificilmente reprova, mas é muito bom sempre informar para a banca as situações que ocorreram na sua vida. Então, seja transparente com a banca, mencione todas as informações. Eu sei de vários candidatos que tinham TC de briga, TC de ameaça, muito antigo, que virou transação penal, que não teve condenação, que eles conseguiram, mesmo informando ali, conseguiram avançar no concurso. Então, é uma situação que pode ter ocorrido na vida de vocês, alguma situação antiga, um acidente de trânsito que gerou algum procedimento. Então, ficar tranquilo com relação a isso, informar e tende a dar tudo certo. Então, se não é nada muito grave assim, as coisas tendem a fluírem bem nesse sentido também. Uma coisa, então, específica com relação à prova objetiva é justamente a questão dos 120 pontos. Ali, 120 pontos, né, como foi na prova anterior, 50 de conhecimentos básicos e 70 questões de conhecimentos específicos. O curso de formação profissional. O curso de formação profissional, assim como foi no concurso anterior, ele é uma fase do concurso. Então, termina as demais fases, e que já são muito longas, tem ainda o curso de formação profissional. Então, ele vai ser de 368 horas e isso, pelo que eu calculo, deve dar de 1 a 2 meses de aula. Então, vai ser uma fase do concurso. Eventualmente, os candidatos fora das vagas que estiverem no curso de formação, provavelmente eles não vão ser nomeados na sequência, eles vão ser nomeados depois de algum tempo. Então eles vão ter que voltar para suas atividades depois de fazer o curso, porque, como eu falei, é só uma fase do concurso. E uma coisa interessante aqui nesse edital, que não era disposta no edital anterior, é no sentido de que os convocados para o curso de formação, que serão 1.350 da ampla concorrência, 900 candidatos PCD e 360 afro, eles serão divididos em 3 grupos sucessivos de 600 candidatos, sendo que os subjúdices vão integrar o primeiro grupo. E entre um grupo e outro terá um prazo máximo de 10 dias para ingressar na academia. Então, eu prevejo que vai ser mais ou menos na sequência, sai um grupo de 600, entra outro na academia. Diferente do que foi na academia passada, que todos os 1.200, se não me engano, foram todos juntos para a academia. E estava bem bacana, porque tinha bastante interação entre os candidatos ali durante aquele um mês e pouco. Mas então vai ser um pouco diferente, creio então que a academia vai ser de 1 a 2 meses, aula manhã, tarde e eventualmente à noite, tá? Então essa é a disposição do concurso de agente de polícia. Com relação às matérias, então, as matérias chamam a atenção os conhecimentos básicos, que inclui português, inglês, conhecimentos do DF, legislação, matemática, raciocínio lógico e atualidades. Então, essas disposições são parecidas com o que já havia no cargo de escrivão, no edital de escrivão, com destaque, mais uma vez, em inglês, que é uma matéria nova para o concurso da PCDF, e conhecimentos do DF, realidade do DF. Inclusive, temos um material muito bacana no nosso site, uma apostila específica para esse concurso, assim como atualidades também. Então, atualidades é bom dar essa focada, sobretudo para a prova discursiva, que é uma redação, que inclusive vocês devem treinar redação, porque o edital é expresso no sentido de que a avaliação vai ser o domínio da linguagem escrita e também o domínio do conteúdo. Então, vai ser a técnica de português escrito, técnica de português na prática e também o conteúdo de atualidades que vocês devem ter um conhecimento. Então, esses 30 pontos da redação vão fazer muita diferença na classificação do concurso.
30 pontos no universo de 120 pontos, que é a prova objetiva, fazem diferença entre você estar dentro do cadastro de reserva, ou até mesmo dentro das vagas, ou estar fora. Eu lembro que alguns candidatos ficaram fora dos 1.200 e tentaram, mesmo aprovados em todas as fases, tentaram ingressar ali com algumas medidas, e infelizmente não conseguiram entrar no concurso passado. Então ficaram numa zona de limbo ali, que não ingressaram na academia na época e não conseguiram entrar. Então é interessante ter um estudo completo também com relação à prova discursiva. Então, 50 questões de conhecimentos básicos para a prova objetiva, 70 questões de conhecimentos específicos. E aí chama a atenção de um detalhe muito importante: tendência atual dos concursos de agente, informática, estatística, contabilidade, dispostas em matérias específicas e não mais em matérias de conhecimentos básicos. Isso quer dizer o quê? O agente tem que ser especialista ou ter domínio dessas matérias que se referem a conhecimentos específicos de suas atribuições. Ora, estatística descreve e analisa de forma exploratória os dados, diagramas, tabelas, medidas descritivas. Então, é uma análise de dados que o agente precisa saber nas suas atribuições. Por isso, disposto nas questões específicas, assim como contabilidade, matéria de suma importância para determinados crimes. E o agente de polícia que tem esse conhecimento é muito valorizado na instituição. E, sobretudo, informática. Hoje em dia, com as investigações cibernéticas, o conhecimento do agente em informática vem sendo muito importante. Então eu sei que muitos candidatos ficam chateados, estão estudando para delegado, eventualmente, são da carreira do direito, têm formação em direito, então acabam ficando chateados com a inclusão dessas matérias. Mas eu vejo com bons olhos do ponto de vista institucional, porque o agente entrando com conhecimentos bons nessas matérias é um passo à frente em uma determinada investigação complexa que pode envolver esses conhecimentos aqui. E aí, claro, em contrapartida, as matérias de direito, elas estão sendo cada vez mais enxugadas. A gente pode ver que administrativo tem questões bem básicas, tanto é que o edital se refere a noções de administrativo, noções de constitucional, noções de penal, noções de processo penal. Por exemplo, processo penal aqui, basicamente o edital dispõe sobre inquérito policial, prisão e liberdade provisória, além de outros detalhezinhos ali. É claro que é bom ter um conhecimento amplo da matéria, amplo no sentido de, não de profundidade, mas sim de amplitude mesmo, de todo o Código de Processo Penal, sobretudo as disposições mais preliminares ali que também encontram-se expressas no edital. O edital de penal também bem enxuto, né, com algumas disposições da parte geral e de crimes em espécie, somente crimes contra a pessoa, patrimônio e administração pública. Então, indubitavelmente, vocês têm que dominar a lei seca e todas as disposições do que tem nas noções de direito, mas não precisa aprofundar em toda a matéria. Então, tem que criar uma estratégia. O nosso cronograma, que será lançado hoje, vai observar isso. É muito importante que tenha essa observância da melhor distribuição das matérias. E você, com o seu autoconhecimento, também tem que observar isso. Pô, se eu conheço muito de direito penal, eu vou dar uma reduzida e vou focar nas matérias que eu não sei nada, que é estatística, contabilidade, informática. Então tem que ter essa leitura. Outra matéria que eu destaco também, direitos humanos, né? Direitos humanos também nas específicas, matéria importante. Nossa apostila está espetacular aqui no nosso site, mas podem utilizar qualquer material que vocês já tenham aí também, mas é importante também dar a devida credibilidade a esta matéria. Então, pessoal, é isso. É uma análise preliminar. Nós vamos continuar verificando algumas situações desse edital. Vamos estudar firme, prova dia 18 de outubro. Se vai ocorrer ou não, eu acredito que seja mais crível que possa ocorrer nessa data. A gente não sabe ainda como vai estar a situação de pandemia, mas vamos nos preparar como se a prova fosse ocorrer nessa data. Temos mais de 3 meses, dá tempo suficiente com organização, com planejamento. Vamos distribuir as matérias de acordo com os nossos dias disponíveis na semana. Vamos dedicar pelo menos um momento por semana para se dedicar à questão da prova discursiva, que vale 30 pontos, como eu já mencionei algumas vezes aqui. O estudo de atualidades é importante, é evidente que está em voga no momento a questão da pandemia, então é uma possibilidade, mas talvez seja algo muito clichê uma cobrança dessas na prova. Mas é evidente que vocês têm que estudar toda a questão e a dinâmica da pandemia para a questão de atualidades. Mas para isso também nós temos uma apostila bem atualizada que recém lançamos no nosso site jurisplanner.com.br. Então qualquer dúvida a gente está à disposição. Agradeço
por vocês terem assistido esse vídeo até aqui. Qualquer coisa podem nos mandar aí direct, e-mail, que a gente está à disposição para sanar qualquer dúvida a todos. Tá bem, pessoal? Um abraço a todos, até mais, bons estudos, tchau, tchau!